Trump ameaça a China sobre fornecimento de metais. Presidente da CPMI do INSS diz que não blindará ninguém. Para tudo que você está fazendo aí agora para assistir esse vídeo, que esse vídeo está simplesmente imperdível. A gente já começa com uma ameaça velada aqui do presidente Donald Trump à China, né, pessoal? Sobre o fornecimento de metais. O Brasil e o país asiático, né, tem os maiores potenciais na área. Então, o presidente dos Estados Unidos diz que pode impor tarifa de 200% a Pequim se não fornecer ímãs, né? Então, China inclui esses itens na lista de restrições em resposta ao tarifaço. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, pessoal. Terras raras que são as terras com metais preciosos para a construção de baterias, ímãs e por aí vai, né, pessoal? Então, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo. Por isso, os Estados Unidos, né, isso é uma das coisas que faz com que os Estados Unidos queira, mais do que qualquer outro país, né, libertar o Brasil, né, do comunismo. O presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que a China precisa fornecer ímãs aos Estados Unidos ou terá de cobrar uma tarifa de 200% ou algo parecido sobre os produtos chineses. Então, a fala ocorreu em meio à disputa comercial e tecnológica entre as duas maiores economias do mundo e já vinham trocando tarifas desde o início do chamado tarifaço. A China, por sua vez, tem demonstrado maior preocupação com o controle da oferta de terras raras e, em abril, incluiu diversos itens desse setor, entre eles os ímãs, na lista de restrições de exportação em resposta às medidas americanas. Aí fala aqui, por que os ímãs são estratégicos? Então, as terras formam um grupo de 17 elementos químicos fundamentais para a produção de smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos médicos, foguetes e armamentos. Então, pessoal, essas terras são responsáveis por todas essas produções, né? Então, o insumo necessário para fazer celulares, carros elétricos, equipamento médico, foguete, armamento, vem tudo desses metais raros e o Brasil é o segundo país do mundo. Olha isso. Então, os ímãs mais potentes são produzidos a partir de ligas de terras raras, como o neodímio e samário. Em algumas aplicações, adiciona-se disprósio para aumentar a estabilidade térmica, especialmente em usos de alta performance. Então, tá aí, são componentes, elementos químicos aí que tem na natureza e estão muito abrangentes na China e também no Brasil, tá? Então, isso pode fazer também com que o Brasil ganhe mais relevância ainda, né, pessoal? Estando tão perto dos Estados Unidos e sendo um parceiro, não atualmente, né, mas via de regra sendo um parceiro comercial com os Estados Unidos. Próxima notícia aqui, a gente vê o Paulo Figueiredo tratorando aqui esquerdistas ao vivo aqui do Metrópolis, né, pessoal? Então, a gente vai ouvir aqui uma lapada que o Paulo Figueiredo dá na jornalista aqui do Metrópolis. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos ver aqui. Você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado, como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Corte rápido. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que, em todos os depoimentos, os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Vocês entendem como, na verdade, eu não estou me defendendo? Porque eu vivo na terra dos bravos, na terra dos livres e lar dos bravos. Eu vivo nos Estados Unidos da América. Então, aqui eu estou seguro. Eu estou defendendo a vocês. Eu já gastei mais de R$1 milhão do meu próprio bolso nessa jornada. Pra quem?
Pra mim, não, claro que não. Eu tenho 2 filhas maravilhosas americanas que vivem aqui, falam, eu tenho que forçá-las a falar português. Eu tenho uma carreira bem sucedida em tudo que eu fui, eu estudei nas melhores escolas do mundo, eu passei por Harvard, por MIT, pela London School of Economics, eu o maior professor de curso político do Brasil, eu sou a maior audiência da internet brasileira hoje no meu horário. Eu bato as redes de televisão de notícia. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô gastando meu próprio dinheiro? Eu podia virar as costas pro Brasil e nunca mais voltar. Eu tô fazendo isso por vocês. Ô Paulo, você tem medo de ser preso? Só pra deixar claro aqui, meu passaporte foi cancelado em 2022. Eu não tinha tido nem a minha primeira reunião no Congresso dos Estados Unidos. Então não seria preso pelo crime de conspirar, não. Pelo contrário, eu passei a ter reuniões nos Estados Unidos, inclusive motivado pelo fato de que eu seria preso se retornasse ao Brasil, justamente por postar coisas nas redes sociais. Você recomendo que leia a ação penal contra mim em curso no Supremo Tribunal Federal, que vai ver que não tem nada sobre conspiração com os Estados Unidos ainda. Corte rápido. Mas se eu tenho medo, tenho medo sim. Mas eu tenho mais medo de Deus. Eu tenho mais medo de como que vai ser o meu julgamento no juízo final se eu não fizer alguma coisa pelo país tendo condições de fazê-lo. Então eu tenho medo sim. Não sou uma pessoa destemida, não. Mas o meu medo também me faz fazer coisas que outras pessoas não fazem, né? Então, eu acho que todos nós, eu acho que vocês, todos que estamos assistindo, e vocês devem ter medo do juízo final. Eu tenho bastante. Alinhado porque com a esquerda, né? Aqui eu posso morrer, pode morrer, não sei o que, vai ser desagradável, mas esse não é o pior destino que pode ter alguém, não. Eu acho que arder no fogo do inferno é muito pior. Então, eu tenho bem mais medo disso. A omissão é um pecado tão grande quanto a comissão. Tá aí. Então, Paulo Figueiredo falando justamente sobre a questão de ser preso ou não ser preso e de morar nos Estados Unidos, né, pessoal, para poder fazer o que ele tem feito aí pelo Brasil. Próxima notícia aqui, a gente vê o presidente da CPMI, né, falando que o Congresso flertou em blindar a investigação, né, coisa que o presidente da CPMI diz que não vai fazer, né, pessoal, que não importa quem está envolvido nisso. É um absurdo que o Congresso Nacional, em algum momento, tenha flertado em blindar toda essa investigação. É nosso papel, eleitos pela população, darmos respostas e, principalmente, zelarmos pelo bem público. É a minha visão de política e é a minha determinação como presidente da CPMI. Na semana passada, eu não digo que o governo sofreu uma derrota. Quem sofreu uma derrota foram aqueles que não querem a investigação. Eu coloquei o meu nome à presidência, não tinha inicialmente apoio do governo, nem da oposição, mas ao longo das semanas, a minha posição, que sempre foi uma posição de equilíbrio, de diálogo com todos os lados, acabou se tornando o principal meio de se conseguir chegar à presidência da CPMI e nós conseguimos ser eleitos. Foi uma articulação muito rápida e, juntamente com o relator, que é um membro do Ministério Público, é uma pessoa que tem mais de 20 anos na área de investigação, nós nos comprometemos a trazer a toda a população à tona todo esse esquema milionário de roubo aos aposentados brasileiros. Portanto, quem venceu foi o Brasil. E falo com muita tranquilidade para vocês, nós vamos cumprir o nosso papel. Eu vou cumprir o meu papel como presidente da CPMI, não vou blindar ninguém, independentemente se parlamentar, se irmão de qualquer político, se advogado, nós vamos trazer as informações para que a população saiba exatamente como esse esquema funcionou e como esses bilhões foram desviados. Eu, como contribuinte, me sinto indignado de que um roubo desse possa ser coberto com dinheiro do Tesouro e que a gente flerte, como no passado, com a possibilidade de não identificar para onde foi e recuperar esse dinheiro roubado. Aí, pessoal, então a gente vê o presidente da CPMI falando que não haverá blindagem e que quem fez os malfeitos pagarão. Vamos ver e acompanhar isso. Chegou até aqui no vídeo, gostaria de agradecer de coração que você chegou até aqui. Aproveita aí para me dar uma forcinha, clica no like aí, para divulgar mais esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui que eu vou responder cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e te vejo logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.